estavam mais cansados. O jogo de sábado foi pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional para retomar para hoje. Era Agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns para todo mundo aí. Olha, vou mostrar duas skins. Eu quero que vocês me falem quem eu sou. Primeira skin. Diniz. Segunda skin. Diniz. Pedrosa. Imaginação sofreu. Você viu o abraço? Olha que abraço bonito. Exato. É aquela música, adoro morar no seu abraço. Aqui, que coisa linda. Sim. Agora eu quero saber, este rapaz que está aqui, que é o Lloyd, abraçando o Diniz, ele fez uma malcriação. Lógico. Ele vai ganhar uma punição? Você tem essa informação, o Lucas Pedrosa? Tem? Tem. O Vene me perguntou ontem, eu fui buscar, né? Não só sobre essa informação, mas fui entender como é que foi o tratamento com o Lloyd após o que aconteceu. Então, o que eu ouvi é que, obviamente, não vai ter punição. Geralmente, quem define punição é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável comigo, foi indisciplinado aqui e tudo mais, e o Diniz não tem esse perfil, muito pelo contrário. A gente até brincou no off aqui, e eu tenho certeza que ele olha pro Lloyd e ele fala assim, eu vou recuperar esse cara. Isso aqui é um desafio na minha carreira. Como ele fez com o John Kennedy, como ele fez com outros jogadores que ele já teve problema também disciplinar. Porque ele sempre fala isso, o jogador de futebol, cara, o contexto que o cara vive é um contexto muito difícil e a gente acaba sempre normalizando isso. Então, após o jogo, o Lloyd chorou muito no vestiário, ele ficou realmente muito abalado com tudo que aconteceu. Reconheceu o seu erro, o Pedrinho e o Fernando Diniz foram conversar com ele pessoalmente e foi muito mais um tom de acreditamos em você, você precisa trabalhar, você precisa entender o que você veio fazer aqui, porque o Vasco, no final das contas, fez um alto investimento nele. São mais de 10 milhões de reais num jogador que ganha também um salário decente. Então, assim, é necessário, como eu falei aqui, entender que é ao lado do ser humano. O que ele fez no jogo, pra mim, totalmente antiprofissional. Irresponsável, individualista, mas eu nunca fui a favor de rescinde, não serve e tudo mais, é ser humano. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito mais do Fernando Diniz em recuperar o Lloyd do que qualquer outra coisa. O Vene Casagrande, a gente estava falando em relação ao Diniz e você falou, foi você ou foi o Pedrosa? O cara é psicólogo, né? Vene. Foi o Vene, né? Foi você que falou, né? E ele tem isso no... Como eu brinquei, que uma skin dele é assim, outra skin dele é assim... É porque, realmente, quando ele está na skin de treinador na beira do campo, ele fala até coisas e que nós já vimos como os comunicadores, apuradores, todos nós que somos, já vimos ele fazer na beira do campo, né? E como vestiário, ele é um cara que consegue dar esse contorno, o Vene Casagrande, em personagens, vamos dizer, que às vezes estão fora do que se entende de boa conduta, né? Sim, exatamente. E outra, Fernandinho, algo que precisa ser mencionado. O Fernando Diniz, para quem não sabe, ele foi atleta de futebol, ele foi jogador de futebol. E todo mundo que jogou ao lado do Fernando Diniz sempre fala isso. Ele sempre foi assim. E por que ele é assim? Porque ele se transforma porque é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. O que para mim é uma virtude. Obviamente que em determinado momento ele passou dos limites no começo de carreira dele como treinador. E eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva dele pós esse jogo aí, que a gente consegue perceber uma evolução do Diniz nesse sentido. Porque ele se saiu muito bem na pergunta. Obviamente ele seria questionado sobre isso. Ele falou, naquele momento eu não percebi nada. E é óbvio que ele percebeu. Ele só não quis expor o jogador dele. Em outros momentos, eu arrisco a dizer que ele ia falar algo totalmente diferente. Ele ia reclamar do jogador, falar que isso não deve ser feito. Só que ele foi malandro. Na frente das câmeras ele falou uma coisa e eu tenho certeza que nos bastidores, como o Pedrosa mencionou aí, ele fez uma cobrança muito grande em cima desse jogador. Mas a cobrança num bom sentido. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai buscar resgatar esse atleta. E, de fato, é um atleta que merece, sim, um carinho. Até porque ele está passando por um processo de mudança, ele está morando em outro país, a família dele, pelo que eu soube, não veio junto com ele no primeiro momento. Isso também, obviamente, afeta o dia a dia do atleta. Então, o Fernando Diniz, ele sabe que, se ele quiser transformar esse jogador para o lado bom, ele vai fazer isso.